O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A pressa é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa e que, se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado no monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, o apelo ao céu.
Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vos devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. A felicidade não é deste mundo. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Mornot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem, que somente nela, e numa única existência, lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a vida lhes possa proporcionar, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Está demonstrado pela experiência dos séculos que este globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, pois se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado no corpo material, possui em toda a plenitude os prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão.
Esta é a grandiosa tarefa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se liberte energicamente do consagrai-vos à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se elevem a esse grandioso objetivo de preparar, para as gerações futuras, um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Perda das pessoas amadas. Mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não se consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ele não poderia ter sido cheio de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm a fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe,
sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Fenelon, Sens, 1861. Dizeis, muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito ainda jovem, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber, como recompensa de seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estais cometendo uma ofensa. Se um homem de bem morre, e se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estais julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Por que gostaríeis, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que outro ficasse ligado à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo de sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais, e, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para deixar, pelo pensamento, vossa mesquinha visão. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos e apenas vos parecerá um incidente, na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Os tormentos voluntários. Fenelon, Lyon, 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeita às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávida por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar, nos insensatos como eles, a ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonho que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias, e não é a calma, em si mesma, uma felicidade em meio às tempestades da vida? A verdadeira infelicidade. Delphine de Girardin, Paris, 1861.
Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulho que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperai, vós que chorais. Acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impetuosas e cruéis, com a consequência de desgraças que nos atingem na miséria, observam vosso repouso enganador, para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória, nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com a glória? O que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha, da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo, que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com enfraquecimento, o abatimento uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim. Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vós instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra,
uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Um anjo guardião. Paris, 1863. Perguntai se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em continuar na luta, se não se desesperar se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. Esta questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isto é a caridade por meio do sacrifício. Não quando visa apenas favorecer a si mesmo, porque é egoísmo vaidoso. Aqui há uma grande distinção a se fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga, por vezes, já tão pesada. Aceitai-as sem lamentação e com fé, e tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçai-vos vosso corpo com privações inúteis e modificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Fraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Se suportais o frio e a fome para reanimar e alimentar aquele que tem necessidade do alimento e do agasalho, e se vosso corpo padece em consequência disso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável, levar a consolação, que sujais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, enfim, vós que usais vossa saúde na prática das boas obras, ei vosso sacrifício abençoado, pois as alegrias do mundo não ressecarão vosso coração. Não adormecestes em meio aos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres abandonados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fuges da luta e desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Castigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentardes. Pisai em vosso amor próprio. Resiste à dor das ofensas e à calúnia mais torturante que a dor física.